Todo mundo pode ser um assassino, só precisa de um bom motivo e um dia ruim. Você concorda com isso? Esse é o core da série Inside Man que eu achei por acaso na Netflix. E galera, que série! Vem comigo, eu tenho que compartilhar com vocês essa descoberta. E relaxa, tá? É sem spoiler, mas vocês vão curtir demais. Vamos lá. René Strange, Peter aqui! Sabe quando você fica lá horas se perdendo no catálogo do streaming, procurando alguma coisa nova pra ver? Sabe, você fica lá passando. Às vezes você perde a noite inteira, não assiste nada, só porque ficou procurando e acaba dormindo sem assistir nada. Foi nessa coisa de vasculhar aleatoriamente que eu dei de cara com a minissérie Inside Man. Alguém pelo menos já ouviu falar dela? Tá, já vai comentando aqui embaixo. Bom, eu não. Nada mesmo. E galera, foi uma surpresa gigantesca. Imagina uma série sobre assassinatos, investigação criminal, cheia de reviravoltas, sabe? Daquelas que a gente não consegue desgrudar até chegar ao fim. Foi assim comigo em Inside Man. Então bora ver as qualidades e os defeitos dessa série. Quem sabe até seja sua próxima série pra maratonar. E já aviso, né? Isso não é jabá da Netflix, não, né? Peito, mas tem até Netflix ali atrás. Foi o pôster que eu achei pra botar ali atrás, ok? Mas isso não é jabá, é só indicação. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, é muito importante, porque nesse canal sempre eu vou te dar sugestões de séries pra maratonar e séries pra não maratonar. Pode ficar comigo, com certeza que você vai curtir demais as dicas que eu dou aqui. Obrigado, vamos lá. Lembrando que eu não vou estragar essa série pra você, então fica tranquilo que eu não vou dar spoiler. Tudo que eu falar tá na premissa da série, ok? Agora sim, tudo pronto, bora lá. A primeira coisa que me chamou a atenção, galera, é que Inside Man foi criado pelo Steven Moffat. Pra quem não tá ligando o nome à pessoa, ele escreveu episódios de Doctor Who e ele, se liga, é o criador da série Sherlock, aquela com Benedict Cumberbatch, aquela série maravilhosa, nota 11 de 0 a 10. E nessas duas séries a gente tem duas coisinhas em comum. Os protagonistas têm uma inteligência muito acima da média. Eles são excêntricos, né? E ao mesmo tempo são geniais. E essas características estão presentes também nessa série, no Inside Man. Por isso eu já vou começar com os pontos positivos, acho que fica melhor, né? A série começa apresentando histórias diferentes, em lugares diferentes, com personagens diferentes. Parece que nada tem a ver com nada, ok? Mas aí conforme a série vai se passando, os fios de cada trama começam a se juntar. É muito louco isso, você vai ficando preso nessa coisa. O Inside Man é o personagem chamado Jeff Griff, que é um prisioneiro que tá lá no corredor da morte. Ele é o personagem principal, e ele tá lá, lógico, porque ele cometeu um crime brutal. Mas ele é muito mais do que um mero assassino, ok? O cara tem doutorado em criminologia, ele tem uma mente genial, brilhante. Então até ele ser executado, ele passa o tempo dele resolvendo crimes insolucionáveis para outras pessoas. Imagina uma mistura de Sherlock Holmes com Hannibal Lecter. Imagina isso, né? É essa receita que cria o personagem do Jeff Griff. E na boa, só por isso eu já tá convencido de ver essa série. Pô, dois personagens que a gente, um ama amar, o outro ama odiar, mas a gente ama de qualquer jeito. Mas Inside Man tem mais coisas pra oferecer. Esse personagem é interpretado pelo Stanley Tucci. E esse ator é daqueles que a gente nunca lembra o nome, mas já viu 200 filmes com ele. E ele sempre manda muito bem, um baita do ator. Eu sei lá, eu nunca vi ninguém falar, ah, meu ator favorito é o Stanley Tucci. Mas tem certeza que você conhece ele. Mas assim, sempre que tem um filme com ele, as chances de você assistir um filmaço são gigantescas. E não foi diferente em Inside Man. O personagem que ele entregou é muito cativante, é muito carismático. Verdade seja dita, é um personagem que tem uma mente tão brilhante que a gente pensa que é impossível ele ter chegado em tal conclusão só de bater o olho numa imagem, entende? O cara consegue ir por um caminho e desvendar vários mistérios só batendo o olho na parada. Depois que eu assisti essa série, eu até fui pesquisar mais sobre ela, né? Eu vi algumas pessoas falando que era muito inverossímil. Mas é claro que é, né? E é pra ser mesmo. Você quer ver verdade? Pô, vai ver TV aberta, né? O encanto da coisa toda é justamente ele ter uma inteligência superior. Eu, pelo menos, penso assim. Se eu quero verdade, eu vou assistir documentário. E olha que nem isso tem 100% de verdade. Muito menos TV aberta, como eu falei. Se a gente curte ficção científica, fantasia, anime, super-heróis, qual o problema de um personagem parecer realista e não ser? Não tem. Não faz sentido pra mim reclamar disso. E quer ver uma coisa legal? Do mesmo modo que o Sherlock tem um parceiro, né? O Sherlock Holmes tem um parceiro que é o Watson, o Jeff Griff vai ter um parceiro pra ajudar a solucionar os crimes, que é o Dillon. E essa dupla, pra mim, deu muita liga. Galera, esse parceiro do cara, eu não posso falar muito pra ele, mas é maneiro demais. Até porque são esses parceiros, né, que trazem os principais momentos divertidos da série. E o parceiro dele, do Inside Man, é muito engraçado, é muito maneiro que ele... E ele tem meio que um superpoder. É maneiro demais. Os diálogos entre os dois são muito bons, tem momentos cômicos, tem uns papos filosóficos, sabe, quando eles estão lá, porque, pô, os dois estão presos, né? Estão no corredor da morte. Então, você vê os dois conversando vários assuntos, é maneiro demais. O diálogo dos dois é muito equilibrado. Porque, assim, enquanto o Griff, né, é o pica da galáxia no raciocínio lógico,
O Dylan é o cara da memória fotográfica. Esse é o poder do cara. Tipo, ele memoriza tudo. Falou com ele é o gravador do Griff, sabe? E quando essas duas habilidades são somadas, a coisa fica boa. E assim, né? Eles são gênios, ajudam as pessoas a solucionarem crimes. Cada um tem seu tipo de carisma também. Mas eles também são seres humanos horríveis, né? Por isso que estão no corredor da morte. Os dois são assassinos impiedosos, né? Prestes a morrer, né? Prestes a serem executados. E esse passado tenebroso deles deixa os personagens ainda mais interessantes. Mas a história de Inside Man não fica só nisso. Enquanto o Jeff e o Dylan estão presos nos Estados Unidos, do outro lado do oceano, lá na Inglaterra, uma série de decisões ruins vão transformar para sempre a vida de uma família comum. E aí que entra outro ator fera demais, o David Tennant, que também já fez Doctor Who e várias outras coisas maneiríssimas, como por exemplo Harry Potter e a série Belas Maldições, que foi inspirado no livro do Neil Gaiman. Ele vive o Harry, que é um vigário e um pai de família. Você olha pra ele, pô, um cara super de boa, né? Meio que um padre lá, um vigário e tal, né? Parece que esse núcleo da história não tem nada pra oferecer. Mas galera, pensa assim, do nada, uma situação comum sai do controle, foge do controle completamente, num grau que a gente fica desesperado só de assistir, do tipo, cara, por que tu tá fazendo isso? Que série de decisões erradas? Aonde você vai parar? Onde você vai se meter com isso? O cara tá se metendo num beco sem saída. Esse vigário, surreal. É uma sequência de mal entendidos, sabe? Decisões ruins, situações completamente sem saída que vão ficando cada vez piores, né? Enfim, chega a dar até um pouco de raiva. Sem querer dar spoiler, mas imagina uma coisa idiota, uma bobagem mínima e tomando uma proporção gigantesca. E ao mesmo tempo os personagens vão se enrolando até não ter mais jeito. Porque se do iníciozinho se tivesse voltado atrás, beleza, fiz besteira aqui, mas rapaz, no meio desse tumulto começa o envolvimento de uma jornalista. Ela é o único ponto em comum entre o que rola lá com o Jeff na cadeia nos Estados Unidos e no desastre que rola com esse vigário, com o vigário Harry na Inglaterra. E assim, não é que eu defino essa série completamente que ela não tenha defeitos, né? Você também pode se irritar com alguns clichês, algumas facilidades, principalmente com o fato de que você vai ter que ligar a suspensão da descrença, não tem jeito. Mas é aí que tá o lance, se você entrar na onda, essa série te prende até o final. Sabe quando a gente fica pensando no que tal escolha vai levar? O que a gente faria, o que a gente não faria, qual é a pista pro mistério tal? É nessa pegada aí, você o tempo todo tá pensando. Outra coisa legal também é que Inside Man é uma minissérie, tem só 4 episódios. Eu maratonei tudo numa noite, até porque pra mim foi impossível dormir até saber como é que aquela confusão ia se resolver. Outra coisa que me chamou a atenção é que o tempo todo a série joga na nossa cara uma pergunta: qual o limite da ética? O tempo todo os personagens vão levando a ética até o limite, sabe? E tudo sempre circulando o tema que qualquer um pode virar um assassino se tiver um bom motivo e um dia ruim, né? Como eu falei agora na abertura desse vídeo aqui. E a série falha, digamos assim, em ter poucos personagens realistas. Só que por outro lado ela usa muito bem os clichês, tem vários plot twists, fritar o cérebro. Por isso, mesmo não sendo uma série perfeita, nem a série do ano, o saldo pra mim foi muito positivo. Inside Man foi, porra, achado alucinante. Eu tinha que vir aqui falar pra vocês. Eu não entendi como é que essa série não hypou. Na boa, como é que pode? Você já tinha ouvido falar dessa série? Você já assistiu? Você vai pegar pra ver depois desse vídeo aqui? Eu te garanto que você vai curtir. É muito difícil a pessoa não curtir. Pô, você curtiu Sherlock? Enfim, essa série é boa demais. Comenta aqui embaixo e se inscreve no canal pra mais dicas de séries boas e séries ruins pra você não ver também. Eu tenho o trabalho de assistir pra você não assistir ou de assistir pra você assistir. Se inscreve, ativa o sininho, porque aí sim vai estar sempre ligado nas melhores sugestões que tem aqui no YouTube. Tamo junto direto, galera. Até a próxima. Fui!